Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí, pessoal, bom dia, GP às 10. Finalmente uma corrida, que grande corrida, Bottini, compra. Vamos lá, Fórmula 1, você ontem nos redimiu, vamos lá. Fórmula 1 nos redimiu ontem, Grande Prêmio da Áustria foi maravilhoso, que vitória épica, histórica do Max Verstappen, se bem que a palavra redenção, deixa eu me ajeitar aqui, a palavra redenção talvez não seja a melhor, porque o que aconteceu ontem na Áustria não quer dizer que nós vamos ter até o fim do campeonato corridas espetaculares e vitórias magníficas como a do Verstappen, acho que mais... exceção é a palavra, né? O Vitor Martins usou isso ontem no nosso briefing, como pergunta, né? Foi a redenção ou foi a exceção dessa temporada? Tá mais para exceção, né? Calor, 35 graus, o tipo de pista, a punição do Hamilton, os problemas que a Mercedes teve de aquecimento de motor, e o Vettel lá atrás... Enfim, uma série de fatores, um aqui, outro ali, pingando, contribuíram. O Verstappen ter problema na largada, tudo isso contribuiu para que a corrida fosse realmente espetacular. Não acho que vai ser assim o resto do ano. Não acho não, tenho certeza que não vai ser assim. No ano passado é bom a gente lembrar que a Mercedes também teve problemas na Áustria, abandono duplo, vocês lembram? Foi a primeira vez desde que Herr Daimler-Benz, era o nome dele, construiu o seu primeiro automóvel lá no século XIX, que 2 Mercedes quebraram no mesmo dia, isso não acontece nunca. Isso aconteceu na Áustria no ano passado, a vitória do Verstappen, e a Mercedes, de fato, não foi protagonista nessa corrida, depois de 8 vitórias nessa temporada, 10 seguidas, as 2 últimas do ano passado. Então foi uma corrida de exceção. Mas, puxa vida, se a gente tivesse mais exceções dessas, né, ao longo do campeonato, seria muito legal, mesmo sabendo quem vai ser o campeão, mesmo fazendo justiça ao campeonato, aqueles que trabalharam melhor, que é o caso da Mercedes e tal, mas não precisavam ser todas iguais, né? Umas corridinhas como essa da Áustria sempre fizeram muito bem, fazem muito bem para nossa alma de racers. Aplaudir o Verstappen, acho que todos já aplaudiram de pé, ele merece todos os elogios do mundo pelo que fez, pela forma decidida com que pilota, pela maneira agressiva com que ele... agressiva, mas não desleal, com que ele vai buscar suas posições. Já foi meio desleal, meio atabalhoado no começo da carreira, 21 anos e não está no começo da carreira, né? Já tem aí uma estradinha percorrida, foi a 6ª vitória do Verstappen na carreira dele. Mas na corrida de ontem, ele foi muito decidido nos momentos em que precisou ultrapassar. Ele caiu para 7º, era 2º no grid, caiu para 7º, na largada, o carro entrou em neutro, sei lá o que aconteceu. Foi buscar, foi passando as pessoas e tudo mais. E quando ele estava, 13, 14 segundos do Bottas, depois das paradas, né? Do Leclerc, depois das paradas, ele começou a voar, e foi passando por todo mundo, até chegar em segundo, passou o Bottas, que estava lá tranquilinho, ninguém incomodando, aí de repente ele olha, puxa vida, quem é esse menino? Passa, passou o Verstappen, e aí o Leclerc tinha 5 segundos de vantagem apenas para o Verstappen nessa fase final da corrida, e ele foi reduzindo a diferença, 1 segundo por volta, até que chegou nas últimas 5, estava colado, asa aberta, o Leclerc se defendendo do jeito que dava, na volta 68 se defendeu lindamente, mas na volta 69 ele abriu um espaço enorme, um buraco, uma avenida, na freada para a curva 3, e o Verstappen não é de ficar especulando, ele mergulhou e foi. Tocaram rodas e passou. Para quem não viu, foi isso que aconteceu. Bom, o resultado só foi sair 3 horas depois da corrida. Demoraram muito, foi uma chatice, para talvez não incorrer no mesmo erro de Montreal, né? De punir o espetáculo, de punir como puniram o Vettel. Ah, mas se puniram o Vettel, por que não puniram o Verstappen? Primeiro que as situações foram diferentes, né? O Vettel tem a seu desfavor o fato de ter saído da pista e voltado no que se considerou, no que foi considerado uma
volta perigosa à pista, unsafe, não segura. Isso abre margem no regulamento para que os comissários punam o piloto. Eu não concordo, a maioria das pessoas não concordou, mas tem gente que concordou com a punição dele no Canadá, a vitória do Hamilton, e portanto não foi uma coisa unânime. Eu não vi ninguém, exceto o próprio Leclerc, o Binotto, e um ou outro que se manifestou por rede social, mas ninguém muito importante, dizendo que tinha que punir mesmo, porque não pode bater roda, onde é que já se viu, tem que dar espaço, tem que deixar espaço de um carro. Gente, não é assim. Fórmula 1 não é assim, tão quadradinho, não é VAR o tempo inteiro, sabe? Nossa, que era chata que nós vivemos. O Leclerc abriu o espaço, deixou um espaço, o Verstappen mergulhou. Espalhar na curva não é proibido, necessariamente, né? Com pneu desgastado, calor desgraçado, com área de escape para o outro ali que se jogou na área de escape também, porque se a área de escape não é asfaltada, capaz de ele tirar o pé, porque ele sabe que se ele vai para a área de escape ele atola, né? Ou era capaz de ele fazer a defesa de uma maneira diferente. Enfim, o Leclerc, que é um ótimo piloto, excelente piloto, fez uma pole magnífica no sábado, foi juvenil no momento da ultrapassagem, sensação que eu tive. E a segunda coisa que eu acho que merece crítica o Leclerc, e a Ferrari merece junto, ele não abriu o que precisava abrir de diferença, estando em primeiro lugar, de maneira a ter uma fase final de corrida, 10 voltas, com alguma tranquilidade. Quer dizer, ele sentou na liderança, na pole, não se preocupou muito com quem vinha atrás, porque era o Bottas. O Hamilton estava meio fora da briga, porque trocou o bico lá, ficou bem para trás. O Vettel tinha largado em nono, estava bem para trás. Eu acho que a Ferrari e o Leclerc talvez menos, mas a Ferrari esqueceu da existência do Verstappen, da possibilidade de alguém com pneus melhores, que estavam rendendo mais, no final da corrida, fazer o que o Verstappen fez. E eu acho que o Leclerc foi muito passivo na corrida, não de não perguntar, mas assim, de se contentar com aquela vantagenzinha que ele tinha, sem tentar dar umas esticadinhas. Se o Leclerc tivesse feito umas 3 voltas bem boas na corrida, fosse no começo com pneu macio, fosse no fim com pneu duro, tipo, ganhar 3 segundos, ele ganhava a corrida. A inexperiência é culpa dele, é frouxo? Não, inexperiente, claro, ele tá no segundo ano de Fórmula 1, então há um componente de inexperiência. Frouxo ele não é, mas eu acho que faltou um pouco mais de gana não é gana de vencer, claro que ele tem. Eu estou tentando não ofender demais o Leclerc, não é não ofender, não criticar demais o Leclerc, não ser muito duro com o menino, mas faltou aquela decisão de, olha, essa corrida é minha, isso aqui, desculpa, ninguém ganha. Então a hora que o Verstappen assumiu a segunda colocação, e o cara tá vendo, tá sabendo o que tá acontecendo, falou, opa, não, aqui não passa, né? E se armar de capacete, armadura, lança, o que for, para segurar a primeira colocação, né? Mas quando ele foi perceber a enrascada em que ele estava, já era tarde, né? E a Ferrari, repito, não monitorou direito, não controlou a situação, não enxergou a corrida, não teve uma visão macro desse grande prêmio, porque foi pega de surpresa, incrivelmente foi pega de surpresa. A Ferrari errou de largar com os pneus macios? Não sei. Se você olhar, o Vettel fez uma corrida muito boa, mesmo com 2 paradas. Ele chegou 17 segundos apenas atrás do Leclerc, com uma parada a mais. E um pit stop, o primeiro pit stop dele, que foi um desastre, né? Então vocês vejam que a Ferrari tinha um carro que estava muito bom com os tais dos pneus macios, então que fizesse bom uso deles no começo da corrida, esgoela o pneu. Quando percebe que o rendimento cai drasticamente, vai pro box e troca e acabou, né? Mas não, vamos poupar o pneuzinho aqui, tá tudo bem e tal. Claro, é difícil adivinhar o que vai acontecer numa parte final da corrida, mas esses caras estão lá para isso, para tentar elaborar teses, simulações, quadros, cenários, perspectivas. E no fim das contas, a Ferrari pensou em tudo, menos no Verstappen, esqueceu que o Verstappen existia. Foi uma vitória maravilhosa, uma corrida muito bonita, parabéns para a McLaren, o Sainz fez uma corrida excepcional, de 19º para 8º, o Norris, primeira volta foi deliciosa, o Norris brigando com o Hamilton, com o Raikkonen, foi um barato. Giovinazzi, primeiro piloto italiano desde 2010, desde o Vitantonio Liuzzi, a marcar ponto na Fórmula 1, foi o 10º colocado, conseguiu seu primeiro ponto na categoria. A gente teve a Alfa Romeo, como eu disse, a gente teve algumas equipes que andaram mal, a Haas de novo, a Renault de novo, a Toro Rosso e tal, mas nada disso
Nada disso é importante, é relevante num dia em que temos uma vitória tão bonita e uma corrida tão espetacular, né? Tão bacana, especialmente depois daquela chatice que foi o Grande Prêmio da França. E a Honda de novo, ó, palmas também para os japoneses, que usaram muito bem o ano passado, sem pressão e sem encheção de saco da McLaren, para desenvolver o seu motorzinho junto com a Toro Rosso lá e tal, e conseguiram ganhar uma corrida pela primeira vez depois de 13 anos, né? A última vitória de um motor Honda na Fórmula 1 foi com o Button de Honda, mesmo equipe Honda, em 2006, no Grande Prêmio da Hungria. Então, sabe, a persistência, a perseverança, o trabalho, a dedicação dos japoneses se pagou. O talento excepcional do Verstappen, claro, colaborou demais, mas ele foi muito simpático e gentil com a Honda quando mostrou o emblema da Honda, assim, no macacão, assim que chegou ao pódio. Foi muito bacana. Leclerc vai ficar de bico, como ficou no Bahrein, é um aprendizado, é um ótimo piloto, vai ganhar a corrida, vai ser campeão, não sei, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã no mundo, né? Mas é um piloto que vai marcar o seu nome na história da Fórmula 1, sem dúvida. E aprendeu que em alguns momentos você não pode ser muito gentil e não pode ser muito cuidadoso, né? Em algumas corridas é preciso, como dizia o meu amigo Nilson César, colocar a faca nos dentes e ó, até o fim para poder conseguir uma vitória. Mas foi demais, foi uma grande corrida. Verstappen foi sensacional. Temos aí a primeira vitória não Mercedes nesta temporada. Essa semana, hoje é segunda, o nosso GP às 10 de quarta, se não acontecer nada excepcional no mundo da Fórmula 1, na repercussão dessa corrida, inclusive, nós vamos voltar ao assunto do Autódromo de Deodoro, porque não sei se vocês conseguiram acompanhar no final de semana, como teve corrida, nem sei se todo mundo conseguiu corrida, um monte de coisa acontecendo, Copa América e tal, se todo mundo acompanhou o noticiário das irregularidades deste consórcio que venceu a tal da licitação para fazer o Autódromo de Deodoro, que nunca vai sair. Teve Bernie Eccleston falando que não vai ter corrida no Rio coisa nenhuma. Eu tenho algumas novidades que eu vou trazer para vocês no GP às 10 da próxima quarta-feira. Valeu, hein? Uma boa semana para todo mundo. Tchau, que agora hoje é domingo, eu tô gravando domingo, tá? Domingo à noite. Tem que correr para o aeroporto que tem um aviãozinho para pegar, para chegar ao Rio de Janeiro a tempo de comer a minha pizza com a Laene, a minha namorada, que defendeu a punição. Olha isso, a Laene defendeu a punição ao Verstappen, porque ela falou assim, se roubaram o Vettel no Canadá, por que vão deixar ele fazer isso? Eu vou tentar convencê-la durante a pizza que não era para punir o Verstappen. Aliás, vou tentar convencê-la nada. Você acha que eu vou falar de Fórmula 1 com a Laene no nosso jantar? Tanta coisa. Estou há 3 dias longe de casa. Beijos. Tchau.